Deus abençoe muito você. Vamos para a nossa devocional de hoje, tá? Hoje nós vamos para Atos capítulo 17, a viagem de Paulo. E antes de nós entrarmos no texto de Atos, só para você se localizar, eu quero voltar para o mapa, tá bom? Então preste atenção no mapa da segunda viagem missionária de Paulo. Aí, conforme você viu aqui, em Troade, ele teve a visão, tá bom? Então vai se localizando aí. Então nós estamos em Filipos. Paulo em Filipos foi preso, depois saiu. Ele e Silas saíram da prisão e foi para Anfípolis. Aqui fica pertinho de Tessalônica. Então quando Paulo saiu de Filipos, ele foi para Tessalônica, tá bom? Então vamos lá. Depois de Tessalônica, ele foi para Bereia. É o que nós vamos estudar hoje. Nós vamos estudar Paulo em Tessalônica, no capítulo 17. Ele foi para Bereia e depois ele foi para Atenas, capital da Grécia. E amanhã nós vamos estudar no capítulo 18 ele para Corinto. Tá aí no mapa, tá joia? Então, aqui é a ideia para você ter a noção. Aqui ele já está todo ali naquela parte da Europa, conforme nós dissemos ontem. A capital da Macedônia, tá bom? Que ali pegava uma parte da Grécia, uma parte da Albânia, da Bulgária. Então aqui já é a região da Europa. Conforme você percebe no mapa, depois que ele saiu de Filipos, ele foi para Tessalônica. Tendo passado por Anfípolis, é aquela cidade que nós vimos ali no mapa, e a Polônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Toda cidade que eles chegavam, geralmente eles iam para a sinagoga. E lá eles começavam a pregar o evangelho. Aí tinham muitos judeus convertidos ao judaísmo, gentios convertidos ao judaísmo, ou judeus mesmo, mas ali era o ponto de partida, onde eles começavam a chegar nos gregos, nos gentios e nas pessoas da cidade. Mas o ponto que eles colocavam sempre como estratégia, ou ponto estratégico, era a sinagoga. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga por 3 sábados, discutiu com eles com base nas Escrituras. Agora, o grande problema que Paulo e Silas enfrentavam nas suas viagens missionárias eram os judeus. Os judeus eram inimigos do cristianismo. Muitos judeus, ou os judaizantes, que influenciou as igrejas da Galácia, vocês têm que obedecer à lei de Moisés e Cristo, ou aqueles que simplesmente rechaçavam o cristianismo de uma forma total. Então você vai perceber que quando Paulo fala no finalzinho do versículo 3, este Jesus que eu proclamo é o Cristo. Mas, versículo 4, alguns judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja. Então, quando eles pregaram, muitos judeus se converteram, bem como muitos gregos tementes a Deus. Não diz que eram gregos que tinham se convertido ao judaísmo, mas eram gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição, ou seja, mulheres ricas da cidade, começaram a se converter a Cristo. E isto fez com que os judeus, versículo 5, ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos, vadios, bandidos, para mentirem contra Paulo e fazerem um tumulto ali na cidade. O versículo 6, esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegou aqui. Olha só, que alvoroço. Queridos, o diabo ele é sujo. As pessoas que mentem são sujas.
As pessoas de má índole, desonestas, são sujas. Vivemos num mundo sujo. Então nós precisamos estar precavidos quanto a isto, tá? Se eu estou na luz, se eu sou de Deus, eu vou encontrar oposição, eu vou encontrar problema. As pessoas vão perseguir, não tem como. Ainda mais pessoas de má índole. É onde você olha alguns programas de TV que você percebe assim, como que essas pessoas conseguem falar isto a respeito do cristianismo? São pessoas sujas, sabe? Estão tumultuando em todo lugar. Que em todo lugar? O versículo 7, Jason, que recebeu em sua casa, todos eles estão agindo contra o decreto de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Mentira. Pegaram esse Jason, que tinha dado acolhimento e hospedagem para Paulo e Silas, e prenderam-no. Ele teve que pagar fiança, aí ele saiu. Versículo 10. Aí eles saem de Tessalônica e vão para Bereia. É interessante, essa cidade aqui é pouco falada, mas tem algo muito interessante que eu quero destacar para você. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, que era ali pertinho. Você já lembra do mapa. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica, como eles faziam em todo lugar que iam. Os bereanos, ou seja, os homens de Bereia, eram mais nobres do que os tessalonicenses. Eu acho muito interessante isso aqui. Muito interessante. Os homens de Bereia eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Olha que profundo isto. Eles ouviram a mensagem, receberam com grande alegria, mas eles iam ver na Bíblia se tudo aquilo que Paulo e Silas estavam falando era de fato assim. Examinando a Bíblia, lendo a Bíblia, filtrando pela Bíblia. Por isso que diz, eles eram nobres. Imagina se a igreja hoje tivesse o cuidado de fazer isto, ouvindo as pregações de tantos pastores por aí. É muito importante que o pastor prega esteja na Bíblia, mas é muito importante que você vá verificar se de fato é. Paulo e Silas estavam ali, mas aqueles homens de Beré não conheciam Paulo e Silas. Então, tudo que Paulo e Silas falavam, eles iam ver na Bíblia, nas Escrituras, se era de fato daquele jeito. Quando eles citavam o Antigo Testamento, porque só tinha o Antigo Testamento nessa época. Quando Paulo e Silas citavam as Escrituras, eles iam lá, a promessa do Cristo, Isaías, iam lá, onde está Zacarias, iam lá. Aquilo que eles estão falando está certo, porque está na Bíblia. Eu e você precisamos conhecer a Bíblia para que nós possamos distinguir o que é a mentira, conhecendo a verdade. Toda vez que você ouvir alguma coisa, vá na Bíblia para ver se de fato é assim mesmo. Tá bom? Que os crentes de Bereia eram mais nobres que os tessalonicenses, porque eles iam ver se de fato era aquilo mesmo. Versículo 13: quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Todo lugar que Paulo ia, os judeus iam para atormentar, para infernizar, para tirar a paz. Olha só o quanto que esses homens sofreram, Paulo e Silas, Paulo e Barnabé. Quanto que eles sofreram. Além dos gentios serem extremamente difíceis dentro daquilo que eles acreditavam, tinham também os judeus que iam para atrapalhar para o evangelho não ir. Era uma batalha espiritual muito, muito dura. Muito dura.
O versículo 15: os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas. Então, Timóteo e Silas ficaram lá em Bereia e Paulo foi para Atenas. E Paulo foi sozinho para Atenas, capital da Grécia. Ou seja, aqui era o mundo da sabedoria. Aqui era o local da sabedoria. E quando Paulo chegou em Atenas, o versículo 16, enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Ele ficou indignado com a idolatria daquela cidade de Atenas. Olha só que coisa interessante. Versículo 18. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Ali era a terra dos filósofos. Sócrates, Platão, Aristóteles, tá? Ali era a terra dos filósofos. Então haviam os filósofos epicureus, estoicos, e tinha uma gama de segmentos da filosofia antiga, ali, no berço da filosofia, que é Atenas. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? De uma forma pejorativa. Ele fala demais, porque Paulo estava pregando, estava discutindo, estava falando. Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. E aconteceu uma coisa interessante. Então o levaram a uma reunião do Areópago, versículo 19, lugar onde eles discutiam, e perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Porque 21, todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar e ouvir as últimas novidades, ou seja, busca por sabedoria. Então, olha só o que aconteceu. Versículo 22. Paulo era extremamente inteligente. E aqui ele nos dá uma dica muito interessante de como pregar. Olha só que coisa. O versículo 22. Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Ele começou elogiando os atenienses. Ao invés dele chegar e já dizer que é idolatria do diabo, que vocês são idólatras, que vocês são isso, ele ia quebrar toda e qualquer simpatia. E ele ia quebrar todo e qualquer acesso aos ouvidos e aos corações daqueles homens. Então ele chega elogiando. Eu vejo que vocês se preocupam muito com a vida religiosa. E eu passando, vendo os objetos de culto de vocês, ou seja, os ídolos todos que eles tinham lá, eu percebi um altar que não tinha ídolo algum, chamado o altar ao Deus desconhecido. E Paulo diz o seguinte: é esse que vocês adoram sem conhecer que eu anuncio para vocês. E aí ele começa a pregação. Olha só que interessante você saber conversar. Eu estou dizendo a verdade, mas tem a maneira certa de dizer a verdade. Você tem que dizer com simpatia, com amor, para ganhar a pessoa. Agora, se você já entra condenando, se você já entra apontando o dedo, você perde toda e qualquer oportunidade daquela pessoa ser atraída para ouvir o que você tem. E aí Paulo começa a dizer no versículo 24: esses que vocês adoram, apesar de não conhecer, eu anuncio. E o 24: o Deus que fez o mundo, tudo que neles há, é o Senhor dos céus e da terra, que não habita em santuário feito por mãos humanas. É lindíssimo esse texto. Ele não é servido por mãos humanas como se necessitasse de alguma coisa, porque ele mesmo dá a todos vida, fôlego e demais coisas. E ele começa a contar, falar sobre Deus.
De um só fez todos os povos para que povoassem a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e lugares exatos onde deveriam habitar. Deus fez isto para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. O que é tatear? Sabe quando você está no escuro e você procura alguma coisa em cima da cômoda e você vai pegando a mão, tateando, porque você sabe que está ali perto? Você não está vendo, mas você sabe que está ali perto? Ou é o relógio, ou é o celular, alguma coisa que está ali em cima da cômoda. Ou seja, vocês tateando podem encontrar Deus porque Ele está perto. Olha que coisa linda! Ele está perto. Por quê? Versículo 28. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Como de alguns dos poetas de vocês dizem, também somos descendência dele. Ele está usando também a sabedoria, ele está usando a filosofia, tudo para cativar. E assim somos descendência de Deus. Não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. Aí ele condena a idolatria. Ele fala assim: ó, é incabível alguém se prostrar diante de uma imagem. Isso é fruto da imaginação do homem. Mas depois dele falar tudo isso, quer dizer, ele conseguiu a simpatia das pessoas para depois condenar a idolatria. E depois ele fala sobre Jesus Cristo, a ressurreição dos mortos. E aí acontece uma coisa interessante. 32. Quando ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, alguns zombaram. Primeiro, zombaram. E outros disseram: a esse respeito nós ouviremos depois, uma outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio dele, mas alguns juntaram-se a ele e creram. Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Presta atenção. O mesmo evangelho foi pregado. Alguns zombaram, outros, vamos ouvir isso mais tarde, não estou preparado, e outros creram. 3 reações para o mesmo evangelho. Quando eu ouço o evangelho e quando eu prego o evangelho, geralmente também tem 3 reações. As pessoas zombam, as pessoas dizem, eu não estou preparado agora, eu vou ver se eu creio mais para frente, depois eu penso nisso, agora eu não estou preparado, mas outras pessoas creem. Interessante. Zombam, protelam e creem. O mesmo evangelho, a mesma pregação. Então não desanime, tá? Quando você anunciar o evangelho, algumas pessoas vão zombar. Outras pessoas vão dizer, eu não estou preparado, mais para frente eu penso nisso. Mas outras pessoas vão crer. Porque quem converte o coração das pessoas é o Espírito Santo. Não sou eu e nem você. E essa pregação, Paulo, Deus usou na vida de algumas pessoas. Dionísio, Dâmaris e outras pessoas. Deus abençoe muito você. Muito mesmo. Amanhã nós vamos continuar a viagem missionária, porque ele vai para uma grande cidade chamada Corinto, tá bom? Então amanhã no capítulo 18 nós vamos continuar a segunda viagem missionária de Paulo. Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer por esse tempo e principalmente pela bênção que o Senhor tem nos dado de aprender da tua palavra. Muito obrigado por essa devocional. Muito obrigado que o Senhor tem alimentado nossa fé através da palavra e o Senhor tem nos educado através da palavra. Muito obrigado. Queremos ser como os crentes de Bereia. Queremos, ó Deus, estudar a Bíblia, entender a Bíblia e saber, ó Pai, discernir o que é verdade e mentira. Queremos ser nobres. Que o Senhor nos ajude nisto.
e que o Senhor nos abençoe com sede e fome da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe muito você, viu? E até amanhã. Vamos continuar a maratona aí da segunda viagem missionária. Amanhã nós vamos para Corinto. Espero você. Deus abençoe.